Bolsonaro tá implorando ao STF para não ser preso. Ele implorou ontem, mas hoje a ministra Carmen Lúcia já deu uma lapada nele. Porque tanto o Bolsonaro quanto o Milton Ribeiro, eles não estão preocupados em se defenderem das acusações do balcão de negócios que virou o Ministério da Educação. Não, eles querem rematar o inquérito antes que ele surja, porque ambos estão desesperados, porque se o Bolsonaro for condenado pelo crime de obstrução da justiça e ao que tudo indica isso aconteceu, ele pode pegar até 5 anos de cana. Mas coloque nos comentários, olha, eu estou me reproduzindo por brotamento aqui. Não é isso que você tem que colocar nos comentários, não é a minha reprodução por brotamento. O que você acha? É o desespero do Bolsonaro? O Augusto Aras vai matar isso no peito como o Bolsonaro espera? Também deixe seu like e envie um superchat clicando no botão de valeu aí embaixo. E toda essa história do Bolsonaro tem a ver com o caso do Milton Ribeiro, que você já tá careca de saber o que aconteceu. O Milton Ribeiro teve um áudio vazado falando que ele tinha que privilegiar pastores corruptos a mano do Bolsonaro. Depois a Polícia Federal prendeu o Milton Ribeiro e tem toda a suspeita que o Bolsonaro ele acabou vazando a informação que a Polícia Federal iria prender o seu antigo ministro, porque em um vazamento feito pela Polícia Federal, de uma gravação muito estranha esse vazamento, do Milton Ribeiro, o ministro falou que o Bolsonaro teve um pressentimento com a prisão dele. Já tem todos os detalhes, o link tá aqui no card. E aí, pessoal, como o Milton Ribeiro citou o presidente da República, mesmo não sendo mais ministro, a investigação voltou para o STF. E o Bolsonaro ficou desesperado. E ontem à noite, o presidente solicitou via Advocacia Geral da União que o pedido do Alexandre de Moraes para que a PGR investigasse essa interferência do Bolsonaro na Polícia Federal não fosse acatado. Porque o Alexandre de Moraes, ele está investigando as interferências do Bolsonaro na Polícia Federal. Isso já tem muito tempo, desde as denúncias do Sérgio Moro lá atrás. Mas no caso do Milton Ribeiro, nessa interferência específica, quem está cuidando do caso é a ministra Carmen Lúcia. E aí o que aconteceu? Ontem à noite o Bolsonaro solicitou, não me prendam, encerrem o inquérito. A Carmen Lúcia foi e hoje protocolou um pedido à PGR para que o Augustinho Aras possa analisar essa situação e essa possível interferência do Bolsonaro no caso do Milton Ribeiro. O Bolsonaro e o Milton Ribeiro, eles acham que o Agostinho ele vai matar no peito esse pedido. Será mesmo? Falaremos daqui a pouco. E em paralelo a toda essa situação, nós temos o próprio Milton Ribeiro, que está mais preocupado, junto com o Bolsonaro, em matar o inquérito no Ninho, porque ele solicitou que toda essa história fosse arquivada, já que ela começou com um áudio vazado clandestinamente ao jornal Folha de São Paulo. Nós ainda não sabemos quem foi que vazou aquele áudio falando que o Milton Ribeiro, com as palavras do Milton Ribeiro, né? Que nós ficamos sabendo que o Milton Ribeiro disse que ele precisava privilegiar um pastor a mando do Bolsonaro. Aquele áudio a gente não sabe quem vazou. A Folha de São Paulo pegou, divulgou aquela informação e aí virou todo esse pandemônio que acabou resultando na prisão do ministro. Ninguém sabe quem vazou esse áudio, eu gostaria muito de saber, mas perceba que há uma preocupação tanto do Bolsonaro como do Milton Ribeiro para matar o inquérito no Ninho. Porque eu acredito que a defesa é muito complicada de ser feita. E você coloca no comentário, você acha que é difícil se defender desse caso? Quero muito saber a sua opinião e também se inscreva no canal. O Augusto Aras, ele até pode querer matar isso no peito. E ele tem condições para isso porque já matou vários outros inquéritos do Bolsonaro no peito, sendo até chamado de engavetador-geral da República, termo que ele fica muito nervoso quando falam que ele é um prevaricador. Mas quem tem fama deita na cama, Augusto Aras, é a população que diz, não queira me processar como você tem feito aí com outros jornalistas. Mas o Augusto Aras, pessoal, pode ser que ele não faça tantas vistas grossas assim, porque como vocês têm visto e acompanhado aqui no canal, vídeo aqui no card, há um movimento de abandono e esvaziamento em Brasília com relação a Bolsonaro. Os servidores estão revoltados com o Bolsonaro porque ele dá mostras que não vai conseguir reagir e que vai perder. Brasília já dá como certa a derrota do Bolsonaro. E nesse cenário, por que o Augusto Aras vai continuar defendendo o Bolsonaro, sendo que todas as pesquisas de intenção mostram que o Bolsonaro ele perdeu? Por que o Aras vai colocar a sua reputação em risco por alguém que está derrotado, sendo que ele não vai colher nenhum fruto, nenhum dividendo dessa proteção? Então nós temos que ver o comportamento do Augusto Aras. Não sei se o Aras vai matar isso aí no peito, porque os indícios são fortes de ao menos três delitos do Bolsonaro e um deles é muito pesado. Eu tenho que pegar aqui pra vocês porque minha memória é muito ruim. Enquanto eu vou pegando aqui, vocês vão se inscrevendo no canal. E coloquem nos comentários, você acha que Aras vai trair Bolsonaro em breve? Quero saber a sua opinião enquanto eu estou me reproduzindo aqui pelo brotamento. Olha só, o Bolsonaro,
Como mostrou o UOL, integrantes da PGR e do Ministério Público avaliam que mera menção ao presidente no áudio pela Polícia Federal justificaria uma apuração sobre 3 possíveis delitos. Favorecimento pessoal, porque o Bolsonaro favoreceu o Milton Ribeiro, né? Violação de sigilo funcional e obstrução de justiça. Caso a obstrução de justiça seja confirmada, Bolsonaro pode pegar até 5 anos de prisão. 5 anos de prisão. Ele tá desesperado. Porque de tudo que o Bolsonaro fez, de todos as investigações que ele tem nas costas, que estão paralisadas porque ele se tornou presidente da República, mas que vão voltar quando ele deixar de ser, e os vários inquéritos que correm contra ele agora com o presidente, esses aqui são os mais diretos. Esses são os mais diretos. Porque houve uma sensação do presidente que conversa fiada, conversa mole. Por isso que o Bolsonaro corre para tentar abafar todas essas investigações, incluindo a CPI do MEC, que isso está causando um desespero imenso no Bolsonaro e me causa desespero se você não tiver inscrito, então se inscreva. E aí você vai falar, olha, mas você falou ontem que o Rodrigo Pacheco, ele já abafou a CPI do MEC e você tem toda a razão com relação a isso. Se você quiser entender melhor, o link tá aqui no card. Porque jogar a CPI do MEC só para depois do pleito é esvaziar. Porque não adianta. A CPI, como o Bolsonaro vai ser derrotado, por que essa CPI vai continuar em 2023, sendo que o governante que foi, como eu falo, que estava sendo investigado já saiu? Não faz sentido. Então essa é uma CPI que não vai existir, a não ser que haja uma ação do Supremo Tribunal Federal. E aí o governo tá tenso, porque a oposição vai protocolar um pedido no Supremo Tribunal Federal para que o Supremo ordene que as bancadas indiquem os representantes que vão participar da CPI. Porque se a CPI já tá aberta, se a CPI já tem fato consumado, se a CPI já tem assinaturas, por que vai protelar a abertura e o início dos trabalhos? Não, tem que ser feito agora. E como que isso pode acontecer? Vai depender da sorte do Bolsonaro. Porque existem alguns ministros que podem concordar com o Pacheco e outros que podem concordar com o Randolfo Rodrigues. Os ministros que podem concordar com o Pacheco e podem ser favoráveis a Bolsonaro, claro, André Mendonça, também o Nunes Marques e possivelmente o Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes ele não gosta de interferir nos outros poderes. Ele acha que cada poder tem ali os seus ritos e não deve haver interferência. Mas se cair, por exemplo, na mão do Luiz Roberto Barroso e da Rosa Weber, a coisa complica demais pro Bolsonaro, porque aí a CPI pode ser instalada compulsoriamente com o início dos trabalhos agora. E como vocês sabem, essa é uma CPI muito fácil, porque os indícios estão aí. Existia um gabinete paralelo dentro do Ministério da Saúde? Sim. Havia pedido de propina para que pastores beneficiassem prefeitos via Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, sendo que esses pastores nem trabalhavam no MEC? Sim, havia isso. E tem uma gravação do Bolsonaro, do ministro, mencionando o Bolsonaro? Sim, havia. Então é muito fácil essa CPI acabar dando chabu para o Bolsonaro. E se ele for derrotado no pleito, e é o que tudo indica que sim, a chance dele ser preso aumenta demais. E alguém pode até falar, ora, mas o Bolsonaro ele tem melhorado, hoje saiu a pesquisa Quest, mostrou que o Bolsonaro melhorou. E não, pessoal, calma lá, respira um pouco, se inscreva no canal e vamos discutir as pesquisas. Porque pesquisa não é somente uma questão de olhar numerozinhos. Toda pesquisa quantitativa, que são essas pesquisas que mostram números, dados, estatísticos, elas precisam também ter uma análise qualitativa. Por isso que todas as pesquisas aqui do Datafolha que nós fizemos, nós sempre fazemos uma análise qualitativa também. O que representa aquele número? O número, pessoal, do Bolsonaro, ele pode... cresceu ali, reduziu a rejeição das mulheres, cresceu ali nos nordestinos, mas quando você olha na média geral, Bolsonaro mantém sempre os 31%, que é aquilo que ele mantém de apoio desde o ano passado, que foi a estratégia estabelecida pelo Steve Bannon. A gente já sabe disso, já expliquei que é essa estratégia do Bannon. De um modo resumido, o Bannon falou para o Bolsonaro o seguinte, não governe para todos, governe somente para aqueles que apoiam você porque é muito mais barato e com 30% você consegue ir ao segundo turno. E hoje há uma possibilidade do Bolsonaro ir ao segundo turno. Segundo a pesquisa Quest, teremos segundo turno. Em alguns cenários, em outros não. Há uma indefinição. Que eu já expliquei essa estratégia do Bannon, o link vai ficar aqui no card para que você possa acompanhar depois. Então quando você pega as pesquisas, você começa e vê só os números, você pode ter interpretações erradas. Então você tem que olhar para além do número da pesquisa para evitar a interpretação errada. Hoje, um dos principais problemas da campanha do Bolsonaro é a falta de dinheiro. E todos os outros resultados anteriores desestimularam
os empresários a fazerem doações para a campanha do Bolsonaro. Por isso que o Flávio não consegue pegar dinheiro dos empresários, porque eles não querem doar para uma campanha que é uma campanha fracassada. E para piorar, há um desestímulo para que os candidatos aos governos estaduais deem palanques regionais para o Bolsonaro. Eu expliquei toda essa história dos palanques regionais, também é da importância, o link está aqui no card. Então você precisa olhar para além desses números e evitar assim problemas de interpretação. Mesmo com essa pequena melhora do Bolsonaro, o cenário para ele é péssimo e continua assim, a não ser que haja algum tipo de milagre pouco provável.